Boa noite, seja muito bem-vindo, um privilégio compartilhar com você desse momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Meu desejo é que nessa noite a sua casa, o seu lar, o local onde você estiver, seja cheio da presença do Senhor, que você possa de fato perceber o Senhor falando ao teu coração, restaurando tudo o que precisa ser restaurado e acima de todas as coisas, que o nome dele seja verdadeiramente exaltado em todo lugar nessa noite. Lá no Salmos, de número 9, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. E continua: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Deus amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, primeiramente com o nosso coração cheio de gratidão, Deus, pelo privilégio que temos, Deus, de louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e pela Tua graça estamos aqui, fomos por Ti alcançados, Deus. Pai, o nosso desejo nessa noite é, da mesma forma, Pai, que expressamos no Teu Salmo ao ler, é verdadeiramente, Deus, exaltar o Teu nome, Deus, é contar as Tuas maravilhas, o quanto o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, Deus, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia e bondade, Deus. Queremos, nessa noite, Pai, verdadeiramente experimentar mais de Ti, Deus. Queremos Te suplicar, Pai, que o Senhor venha com poder sobre nós, Pai, e leve, neste momento, todo pensamento cativo a Ti, Deus. Queremos verdadeiramente mais uma vez declarar: Tu és o nosso Deus e a nossa vida está entregue no Teu altar, Pai. Em Ti confiamos, Deus, e sabemos que em Ti, Jesus, temos a nossa esperança viva. Pai amado, neste momento, Pai, entregamos este culto para Ti, Deus, que seja recebido no Teu trono como oferta agradável, no nome santo de Jesus. Amém. Convido você que está na sua casa, nesse momento, a louvar o nome do Senhor e que, muito mais do que o professar de lábios, que seja realmente o declarar com todo o seu ser, com todo o seu coração, como diz este louvor: toda a minha vida eu rendo a Ti, todo o meu ser pertence a Ti, quero ser só Teu, somente Teu, meu coração entrego totalmente a Ti. Louvemos ao Senhor. Estou aqui para Te louvar, estou aqui para Te exaltar, estou aqui para Te adorar, estou aqui porque Te amo, Jesus. Estou aqui para Te louvar, estou aqui para Te exaltar, estou aqui para Te adorar, estou aqui porque Te amo, Jesus. Jesus. Toda a minha vida eu rendo a Ti, todo o meu ser pertence a Ti. Quero ser só Teu, somente Teu. Meu coração entrego totalmente a Ti. Eu jamais deixarei de Te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de Te amar, Jesus, eu jamais deixarei. De Te amar, Jesus, eu jamais deixarei. De Te amar, Jesus.
Jesus. Toda a minha vida eu rendo a Ti. Todo o meu ser pertence a Ti. Quero ser só Teu, somente Teu. Meu coração entrego totalmente a Ti. Eu jamais deixarei de Te amar, Jesus. 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 Te amar, Jesus. Te amar, Jesus. Te amar, Jesus. Deixarei de Te amar, Jesus. Eu jamais 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 deixarei. Quero continuar te convidando a louvar, engrandecer o nome do Senhor, mas antes disso, fazendo a leitura juntos, na sua casa, se você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia e até permanecer com ela aberta, neste Salmo, número 121, nos diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos até o final só do 121 mesmo. E eu quero te convidar a continuar louvando ao Senhor. Como acabamos de ler, o Senhor, Ele não dorme. Nosso Deus, Ele trabalha constantemente por aqueles que nele esperam. Eu te convido a mais uma vez louvarmos a Ele, declarando essa verdade com todo o nosso ser. Ainda que eu não veja, ou ainda que eu não perceba, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus abra os seus olhos, os meus olhos, para ver o quanto que Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, aleluia, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarem, te adorarem. Estás aqui, curando multidões, te adorarem, te adorarem. Estás aqui, restaurando corações, te adorarem, te adorarem. Estás aqui, transformando histórias, te adorarem, te adorarem. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Deus
Bendito e amado Deus, esse é quem Tu és, Pai. Deus de promessas, Deus de milagres. E por isso, Pai, nos alegramos sobremaneira por estar na Tua presença, Deus. Porque é um tremendo privilégio pertencer a esse grandioso Deus, o único e eterno Deus. Pai amado, queremos Te suplicar nesse momento pela vida daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Queremos clamar a Ti, Pai, que diante da Tua majestade, Pai, pelo agir do Teu Santo Espírito, Deus, pessoas neste momento, Pai, sejam quebrantadas e se prostrem aos Teus pés, reconhecendo que somente Tu és Deus, Pai. Quebra toda barreira, Pai, derruba todo muro, Pai, que tenta se levantar, Deus, nesse momento, criado muitas vezes por nós mesmos, Pai. Aquele Deus que talvez nesse momento está distante, está longe dos Teus caminhos, Pai. Que seja hoje, Deus, um tempo de reconciliação, Pai. Que seja hoje, Pai, o dia que nos lembremos que o Senhor agiu poderosamente na vida do nosso irmão, Deus. Nós Te clamamos também, Pai. Vai de encontro, Deus, ao coração daqueles que estão experimentando o luto, Deus. Daqueles que estão experimentando a dor da perda, Deus. Nós Te clamamos, Pai. Traz o Teu refrigério sobre a vida dos queridos irmãos, Pai. Deus, nós Te suplicamos também, Pai, por aqueles que nesse momento estão fragilizados, aqueles que estão debilitados, estão com a sua saúde física, emocional, de alguma forma comprometida, Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito inunde o ser de cada um deles, Pai. Que seja hoje também uma noite em que cada um desses irmãos, Pai, que estão Te ouvindo nesse momento, foram visitados por Ti, Pai, e receberam a cura, se assim for da Tua vontade, Deus. Cumpre o Teu propósito no meio do Teu povo, Deus. Pai, nós Te clamamos, Deus, Te suplicamos pela vida dos nossos pequeninos, Deus. Te suplicamos por esses, Pai, que acima de tudo, Deus, os nossos meninos e meninas sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, Deus. Que nunca venham a se desviar dos Teus caminhos. Esse é o nosso desejo por eles, Pai. E que outros tantos que ainda não tiveram oportunidade de Te conhecer, Jesus, que esses lares sejam inundados da Tua presença, Pai, nessa noite. Sabemos que Tu tens todo o poder, Deus, por isso oramos a Ti, Pai. Deus amado, muito obrigado mais uma vez, Deus, pelo privilégio que é louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Muito obrigado porque, como cantamos agora, Tu és esse Deus de milagres, Deus de promessas, Pai. E em Ti podemos encontrar plenitude de alegria, Deus. Pai amado, continua conosco nesse momento. Recebe toda adoração, Pai, e fala poderosamente aos nossos corações. Essa oração que Te fazemos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, declarando isso que é uma verdade, o melhor lugar onde podemos verdadeiramente estar, prostrado aos pés do Senhor. Lucas capítulo 10, ele narra a história em que Jesus foi, junto com seus discípulos, à casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu queria só destacar o versículo 39, diz assim: e tinha esta, ou seja, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, ouvia os seus ensinamentos. Na sequência desse texto, dessa palavra, Marta, apavorada com os afazeres, reclama com Jesus a respeito daquela situação, e Jesus dá a Marta uma resposta que é maravilhosa. Ele diz para Marta que Maria escolheu a boa parte e essa parte não seria tirada dela. Se você escolher essa boa parte de estar aos pés de Jesus, não vai ser tirado de você. E você vai aprender com Cristo. Nós vamos aprender com Ele. Fique na presença do Senhor. Prostrado aos teus pés, eu prefiro estar. Para te conhecer, tenho que te adorar. Onde eu estiver, comigo estarás, Senhor.
rasgarei as minhas vestes, rasgo meu coração. Eu buscarei a tua face, Deus, não simplesmente tuas mãos. Sei que não há outra além de ti. Sei que não há outro igual a ti, Jesus. Não rasgarei as minhas vestes, rasgo meu coração. Eu buscarei a tua face, Deus, não simplesmente tuas mãos. Sei que não há outro além de ti. Sei que não há outro igual a ti, Jesus. Prostrado a teus pés, eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Sei que não há outro além de ti. Sei que não há outro igual a ti, Jesus. Prostrado aos teus pés, eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Eu quero estar prostrado a teus pés. Eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Em teu altar eu entrego os meus sonhos. Eu sei que o melhor virá de ti. Não busco riquezas, só quero agradar teu coração, Senhor. Prostrado a teus pés, eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Eu só quero prostrado a teus pés. Eu prefiro estar pra te conhecer. Tenho que te adorar onde eu estiver. Comigo estarás, Senhor. Boa noite a todos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor, de modo abundante, continue a ser derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Que a sua casa possa, mais uma vez, neste momento, receber daquilo que
é a bênção da presença excelsa e bendita do Senhor. Nós estamos, durante este período, vivendo uma experiência daquelas que nós já temos há alguns anos posto em prática, que é uma campanha ou um tema sobre o qual nós nos debruçamos, estudamos, seja isso através das mensagens dominicais, dos pequenos grupos, seja isso através das leituras devocionais. E eu quero continuar desafiando você a participar desse tempo, dessa campanha que nós costumamos chamar de campanha de crescimento espiritual. Você tem na nossa página, na qibrj.org.br, ali na área de pequenos grupos, você vai encontrar ali o livro que é o tema desta campanha, Um Mês para Viver. E este livro tem as devocionais, você pode baixar e ler, ele está em PDF, você pode acessar e ler. Você tem ali os nossos estudos, tanto para os líderes quanto para aqueles que querem aprofundar o estudo daquilo que está sendo ensinado. E, além disso, você tem também no canal do YouTube as mensagens dominicais. Nós já estudamos este mês sobre 2 outros temas. Falamos acerca do primeiro tema, que é Vivendo Apaixonadamente. Depois nós falamos sobre Amando Completamente. E hoje eu quero te convidar, tanto no culto da manhã quanto da noite, a pensarmos sobre Aprendendo Humildemente. Se você tivesse apenas 30 dias para viver, eu queria que você pudesse pôr em prática aquela primeira lição, que é vivendo apaixonadamente, amando completamente, e agora acrescentando a esta série de lições e aprendizados e mensagens, o tema Vivendo ou Aprendendo Humildemente. Eu quero convidá-lo a meditar conosco num texto da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11. E deste capítulo nós estaremos lendo os versos finais, os versos de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. Então, se você tem condições de acessar a Bíblia nesse instante, de abrir a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a fazer isso enquanto eu estarei fazendo a leitura do texto bíblico. Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. Fala-nos então a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor faça-nos nesta hora, mais uma vez, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão nesta noite lendo um texto escrito por um autor brasileiro chamado Jô Soares, em um livro escrito por ele chamado de O Astronauta Sem Regime.
E o título desse texto, dessa crônica, é O Glubador. E fala o seguinte, esta crônica. O coronel perguntou ao novo recruta: o senhor faz o que na vida civil? Bom, coronel, eu sempre fui glubador. Glubador é o senhor, como um homem instruído, sabe naturalmente o que é um glubador. Claro, glubador. Respondeu o coronel, que não era homem de se dar por achado. E como glubador, você naturalmente faz glubeiras. Não é, coronel? Eu faço glubeiras. Evidentemente, glubeiras. Já fez alguma glubeira aqui para o meu quartel? Perguntou o coronel, disfarçando a sua ignorância. Como se nunca me deram material para construir uma, respondeu o soldado. Mas isso é um absurdo. Eu tenho entre o meu regimento um glubador e ele ainda não fez nenhuma glubeira. Eu lhe dou carta branca para fazer uma imediatamente. Na sua opinião, o material ideal para fazer uma glubeira seria... É lógico que o senhor sabe que uma boa glubeira se faz de alumínio. Fica meio caro, mas o senhor tem uma glubeira para toda a vida. O custo não importa. Eu quero que você comece a fazer uma glubeira de alumínio amanhã, disse o coronel. Pois não, coronel. De que tamanho? Perguntou o soldado. Não sei, o especialista é você. Bom, depende do gosto. Para mim, uma glubeira profissional deve ter 5 metros por 30 centímetros de comprimento por 3,52 de largura e 15 centímetros de espessura. Isso se o senhor quiser uma glubeira clássica, explicou o soldado. É claro que eu quero uma glubeira clássica, nada de modernismos, falou o coronel, muito senhor de si. Uma semana depois, o soldado glubador dava os últimos retoques na chapa de alumínio. Curioso, o coronel foi ver como andava a sua glubeira. Ao chegar, viu a chapa toda perfurada, com orifícios que iam de 10 a 15 centímetros, quase enlouqueceu. Quem foi que furou a minha glubeira? Fui eu, é claro, coronel. Sem os respiros, ela não funciona, afirmou o glubador. Muito bem, só estava vendo se o senhor conhece mesmo o seu serviço. Disfarçou o coronel. E onde é que nós vamos usar essa maravilhosa glubeira? Perguntou. Num lago ou num rio, é claro. Assim transportaram a glubeira até a beira de um lago, e lá ela foi lançada na água pelo glubador, afundando no lago a seguir. O coronel ficou louco. O que é isso? Então eu gasto uma fortuna para fazer uma glubeira e você joga a minha glubeira na água. Louco, você está preso. O coronel, me desculpe, coronel, mas pelo visto parece que o senhor não sabe o que é uma glubeira, disse o soldado glubador. Não sei mesmo, mas agora você vai me explicar. Desabafou o coronel. O glubador elucidou calmamente. Pois então o senhor não viu que a glubeira só funciona exatamente quando ela afunda? Só aí é que ela faz glub, 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 glub. Assim é que funciona a glubeira. A humildade e o aprendizado são gêmeos siameses. Eles sempre vão andar juntos. Eles não podem jamais se separar. Quando surge o orgulho, cessa o aprendizado. Por isso, o fundamento do aprendizado é saber que não se sabe. Sócrates, após apresentar o seu chamado método do conhecimento, que é conhecido como ironia, ele afirma: só sei que nada sei. Ou como bem explica um pensador do século passado chamado Lawrence Pirer, todo mundo é incompetente, inclusive você. Dizendo com isso que em algum nível, em alguma área, todos nós somos incompetentes ou ignorantes. Com isso, aprender é uma necessidade
fundamental e contínua para a vida. Na vida, em todo e qualquer momento, nós precisamos e necessitamos aprender. Não importa se você tem 30 dias ou 3 dias de vida, você vai precisar aprender. Não importa se você tem 3 horas ou 3 minutos, você vai precisar aprender. E para que isso aconteça é necessário que haja humildade. Além disso, quando a gente olha para a palavra de Deus, humildade e aprendizado são coisas contínuas. Nós encontramos isso de forma sobeja na Bíblia. Humildade e aprendizado são coisas que nós vamos encontrar continuamente, principalmente no Novo Testamento. Se você olhar para o questão de ensino, por exemplo, Jesus era chamado de mestre pelos seus seguidores. Aqueles que não seguiam Jesus o tratavam como mestre, Nicodemos. E algumas vezes os escribas e fariseus o chamaram de mestre. O próprio Jesus, diante dos seus discípulos, depois de lavar-lhes os pés, disse a eles: olha, eu que vocês chamam de Senhor e Mestre, e eu o sou, fiz a vocês e deixei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Jesus se autoafirma mestre. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz: olha, aprendei de mim. Ele afirma com isso que ele era mestre e ensinava. Além do mais, o Espírito, que é Espírito Santo, que é o Paráclito, é aquele que veio para ensinar ou continuar o ensino. Além disso, ele nos dá o dom do ensino, que é um dom espiritual, mostrando com isso que ensino e aprendizado são coisas que nós encontramos de forma contínua na palavra de Deus, e é desejo de Deus que haja da nossa parte a busca pelo aprendizado e o desejo do ensino. Além disso, nós vamos encontrar a humildade. Jesus, nesse texto, diz que ele é humilde. A palavra de Deus nos diz que Deus está com os humildes e repele os soberbos e orgulhosos. Aqueles que são humildes, segundo a palavra de Deus, são felizes e eles herdarão a terra. Ou seja, não há como ler a Bíblia e não se deparar com essas duas realidades, tanto da humildade quanto do aprendizado. Por isso é fundamental que a gente entenda que aprender humildemente é muito mais do que simplesmente uma sugestão. É prática daquilo que é seguir a Cristo e viver o Evangelho. E por essa razão eu quero convidar você a olhar esse texto que nós acabamos de ler e olhar o contexto dele para podermos entender aquilo que era o aprender humildemente. O que significa isso dentro da visão da palavra de Deus a partir desse texto. Porém, antes de chegarmos ao texto, e que certamente não dará para estudarmos todo ele nesta noite, nós vamos meditar uma parte hoje à noite e também hoje pela manhã. Eu quero destacar algumas coisas dentro do contexto. O contexto da passagem vai dizer o seguinte: nos versos 16 a 19 desse texto, do capítulo de número 11, nós vamos encontrar aqui algo bem interessante, dizendo o seguinte: que neste momento aqueles que rejeitam a oferta ao aprendizado, eles estão buscando sempre motivos para se desculparem. O interessante é que nos versos 16 a 19, nós vamos encontrar aqui duas posturas. A primeira é em relação a João Batista, que pregava o arrependimento, a mudança de vida, que veio para preparar o caminho da chegada de Cristo. E como os judeus olhavam para ele, diziam que ele era um endemoniado. Ou seja, o maior homem nascido entre mulher é chamado de endemoniado por aqueles que rejeitam o ensino do Evangelho. Suas mentes estavam cegas, seus olhos não conseguiam enxergar aquilo que era a palavra de Deus revelada através de João Batista, por causa do orgulho e do preconceito. Além disso, Deus envia o próprio Jesus pregando o Evangelho.
E agora os judeus que diziam que João Batista era endemoniado, vão dizer agora que Jesus era um beberrão, um glutão e amigo de pecadores. Eles rejeitaram o ensino a partir de João Batista, rejeitaram o ensino de Jesus, simplesmente por causa do orgulho. Eles não quiseram receber o que Deus tinha para eles. Eles não foram humildes ao ponto de receberem o que Deus estava lhes dando. A salvação em Cristo, o caminho para o arrependimento, eles rejeitaram. Não é que eles não conheceram, não é que eles não ouviram, não é que eles não perceberam ou entenderam, não, eles rejeitaram. Deixaram de lado. Em segundo lugar, agora do verso 20 ao 24, também do capítulo 11, vai dizer que aqueles que decidem por não receber estas lições do Evangelho, eles não vão escapar das consequências dos seus atos de desobediência. Ou seja, você não aprender é um direito seu. Não querer aprender é um direito seu. Mas você saiba que o não aprender ou não receber o ensino de Deus trará a você sérias consequências. Há um alto preço a pagar por não receber o ensino que Cristo quer nos dar. E aí ele vai dizer de um modo claro que as consequências elas são terríveis. Aquilo que acontecerá àqueles que rejeitam, aqueles que menosprezam, aqueles que por orgulho deixam de lado o ensino, eles vão ter um castigo pior do que o que veio sobre Sodoma e Gomorra. Tamanho preço que vai ser pago. E diante disso, Jesus vai destacar nesse momento algo que é fundamental. Para a compreensão daquilo que é o aprender humildemente. É que existe uma responsabilidade que é nossa. O aprendizado requer aquilo que é a responsabilidade do aluno. O melhor professor do mundo não poderá ensinar a um aluno que não quer aprender. Existe uma responsabilidade que é nossa. Jesus era um mestre por excelência, como diz o Cury. Mas eu quero dizer para você que o mestre dos mestres, esse que é mestre sobre todos os outros, ele não pode ensinar a quem não quer aprender. E aí, diante disso, ele coloca para nós que nós temos uma responsabilidade. Como seres humanos, diante daquilo que é o ensino do Senhor, diante daquilo que são as palavras deixadas por Ele, diante daquilo que são as obras realizadas por Ele, quanto maior aquilo que é a exposição da palavra, quanto maior aquilo que é a exposição, a realização da obra de Deus, maior será a consequência daqueles que rejeitarem este ensino e esta oferta de conhecimento da graça salvadora. Diante desse fato tão triste, que estes que ouviram, que viram, que conheceram a Jesus, rejeitaram esta palavra, que talvez até os canibais de Sodoma poderiam se arrepender, estes deixaram de lado o ensino de Cristo. Com isso, Jesus vai dizer que haverá menos rigor para Tiro, para Sidom e para Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que tinham visto seus milagres e ouvido a sua pregação. As mais degradadas cidades do mundo estarão em situação mais confortável no dia do juízo do que aquelas que se recusaram a aprender
e crer na mensagem de Cristo. Aqui ele vai destacar a gravidade de rejeitar esse ensino transformador. Nada, nenhum pecado, preste bem atenção a isso, por maior e mais execrável que seja, pode ser comparado àquilo que é o orgulho de rejeitar a mensagem do Evangelho. Nada se compara a isso. A única coisa que nos condena é a rejeição àquilo que é a pregação do Evangelho. Você tem perdão para tudo mais. Você tem perdão para o pecado que você imaginar, mas não haverá salvação para aqueles que rejeitam a oferta da graça salvadora de Jesus. É nesse contexto de rejeição e de juízo que Jesus vai nos ensinar 5 importantes lições dentro disso. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que para que haja o conhecimento é preciso que haja humildade. É por isso que o tema desta semana é aprendendo humildemente. Não há aprendizado sem humildade. Então, no primeiro momento, ele vai falar sobre humildade. E a humildade vai levar ao conhecimento, no verso 27. Depois ele vai tratar daquilo que é o arrependimento, ou a mudança de vida. É aquilo que aparece no verso 28, e também a fé. E por fim ele vai falar sobre a submissão. Todas estas coisas começam com a humildade. Tudo isso se inicia na humildade. Então vamos começar a olhar para essa tela, para estas 5 áreas, e eu quero destacar pelo menos as 2 primeiras hoje, neste momento da pregação. Em primeiro lugar, o orgulho fecha a porta do conhecimento, enquanto a humildade é a sua porta de entrada. Os versos 25 e 26 vai nos dizer o seguinte: naquela ocasião Jesus disse, olhe que isso é uma oração, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui, depois de ele enfatizar a doutrina da responsabilidade humana dos versos 20 a 24, depois de pronunciar essas palavras de juízo sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e falar que os sábios e entendidos estavam desprovidos de entendimento espiritual, Jesus fala a respeito daquilo que era a revelação de Deus aos pequeninos. Depois de falar sobre as trevas espécies do juízo, e ele passa agora a tratar da aceitação da salvação, depois de dizer, olha, há juízo para quem não quer ouvir, ou quem rejeita de livre, espontânea vontade aquilo que é a revelação do Senhor, ele também vai dizer, olha, há salvação para aqueles que humildemente recebem esta palavra. Os humildes e pequenos aceitam mais o Evangelho do que os sábios e poderosos deste mundo. Os prósperos, os autossuficientes habitantes das cidades da Galileia, que eram regiões riquíssimas, porque eles estavam ali vivendo no lugar que era de grande força de mercado, porque ficava entre o Mediterrâneo e Damasco. Então, grande parte daquilo que era a riqueza do mundo circulava por estas cidades. Então, eram cidades riquíssimas. E aí Jesus estava dizendo, olha, vocês olham para estas cidades, vocês olham para Betsaida, para Corazim, para Cafarnaum, e vem riqueza, vem prosperidade, vem conhecimento, vem pompas e circunstâncias, mas eu olho para tudo isso e só vejo perdição, destruição e ruína, porque falta humildade e aprendizado da minha palavra. Mas diante de tudo isso, muito longe de ter uma postura de ressentimento, Jesus ora e dá graças a Deus, porque mesmo no lugar como aquele, alguns, na sua grande maioria, os menos sofisticados e os menos importantes para a sociedade, se voltavam para satisfazerem as suas mais profundas necessidades espirituais, compreendendo quem realmente era
Jesus. Quando o texto fala de sábios e entendidos, o texto está falando sobre escribas, fariseus e os chamados guardiões oficiais da sabedoria e do conhecimento de Israel. Paulo, quando se refere depreciativamente ao sábio e sagaz inquiridor deste século, ele está observando aqui que, de acordo com as Escrituras, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos entendidos. Ou seja, os pequeninos são aqueles que seguem a Jesus. Os humildes são aqueles que entendem a mensagem do Evangelho e a recebem. O aprendizado humilde está no fato de depender de Cristo. Esses dias eu me deparei com uma das lições de um destes filósofos contemporâneos, chamado Pondé, e ele falava sobre humildade. Nesse vídeo dele, ele falava exatamente sobre a humildade, dizendo que ela é uma virtude cristã judaica. E muito mais uma virtude cristã. Porque a humildade é o reconhecimento da dependência de Deus e da incompetência humana. É quando nós nos sentimos incapazes e buscamos viver a dependência de Deus. Por isso, a humildade, ela tem a ver com o fundamento do cristianismo. Não há como se viver cristianismo, se conhecer Cristo, sem que haja humildade. O que a Bíblia nos afirma quando diz que Deus rejeita o soberbo, não é o fato de Deus não querer, é que Ele não consegue entender aquilo que é a mensagem salvadora do Evangelho. E aí, diante disso, nós devemos prestar atenção em uma coisa muito clara. Nesse texto, Jesus ele não está com estas palavras tirando aqui a importância do conhecimento e da capacidade intelectual. Não é isso que Jesus está tirando. O que ele condena aqui é o orgulho intelectual. O que Jesus está condenando não é aquilo que se tem na cabeça, mas aquilo que se tem no coração. A condenação aqui não está naquilo que é o conhecimento no sentido de saber, ou como diz Pascal, matemático e filósofo, o pouco conhecimento afasta o homem de Deus, o muito o aproxima. Então o que ele está colocando aqui não é aquilo que se tem na cabeça, o problema não é aquilo que é a razão. Porque já disse alguém que é preciso muito mais fé para não crer em Deus do que para crer. É preciso muito mais razão para se negar a existência de Deus do que para se aceitar. É muito mais difícil você encontrar argumentos para dizer que tudo que está aí diante de nós foi criado pelo acaso, do que aceitar que um Deus criador, um Deus racional, uma mente que é maior do que tudo isso, criou o que aí está. Em 95, aquele famoso instrumento Hubble, que faz pesquisas no exterior, foi apontado para uma pequena luz. E como a distância é gigante enquanto a visão vai até lá, ou seja, quanto ele consegue captar e voltar com a imagem, então aquela pequena luz que aquele telescópio Hubble estava sendo direcionado levou aproximadamente algum tempo, alguns anos para voltar. E quando chegou, eles descobriram que aquilo ali era, aquela pequena luz, era 125 bilhões de galáxias. É preciso muito mais fé e muito mais argumento e pensamento humano para negar a existência de Deus do que para aceitar. Então, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando, não é contrário à razão. O que Jesus está falando é contrário ao orgulho, ao coração humano que não se deixa dominar pela mensagem do Evangelho. Como eu falei antes, o orgulho ele sempre vai fechar a porta ao conhecimento de Deus. Aqueles que se julgam grandes por seus talentos, virtudes, riquezas, poder e merecimentos,
jamais poderão conhecer a Cristo, pois jamais sentirão necessidade de arrependimento e jamais sentirão necessidade de um Salvador. Charles Hale, o grande bispo inglês, ele dizia que para darmos o primeiro passo no caminho do céu, é necessário reconhecermos que estamos no caminho do inferno e que necessitamos do Espírito de Deus para nos ensinar e nos guiar nesta jornada para a eternidade. Mas como se tem o conhecimento? Primeiro é preciso da nossa parte, como responsabilidade, humildade. E a outra parte é aquilo que vem de Deus. A nossa responsabilidade ou nosso compromisso como seres humanos é nos humilharmos diante daquilo que é a grandeza de Deus. Mas qual é a outra parte deste conhecimento? Olha o que diz o verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O texto vai mostrar que este conhecimento, ele não tem a ver com conhecimento intelectual, mas tem a ver com conhecimento relacional. Não tem a ver com o que você coloca na sua cabeça, tem a ver com aquilo que você se relaciona. Ele não tem a ver com aquilo que você decora. Cristianismo não tem a ver com aquilo que você absorve como conhecimento doutrinário. Cristianismo tem a ver com seguir a Cristo, caminhar e viver com Jesus a cada dia. É a sua vida com Jesus. Não é a quantidade de tempo que você tem na igreja, não é a quantidade de textos bíblicos que você tem na sua memória, não é o tempo que você passou nas famosas escolas de treinamento, nas instituições da igreja, nas classes de escola bíblica dominical. Isso não faz de você um cristão. O que determina de fato que você vive a experiência do cristianismo é seguir a Jesus a cada dia. É por isso que ele vai dizer, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E esta totalidade daquilo que foi entregue pelo Pai a Jesus só pode ser acessado por nós através de um relacionamento com Cristo. E aí eu quero dizer para você o seguinte: Jesus se dirige a Deus como seu Pai, como Senhor do céu e da terra. Ele vai dizer que Deus é aquele que é Senhor do céu e da terra, e que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós em Cristo Jesus. Os sábios e entendidos são cegos espirituais porque eles precisam se submeter a Cristo para conhecer aquilo que Deus quer lhes ensinar. Eles confiam na sua própria sabedoria e desprezam o conhecimento de Deus. Por outro lado, Deus se revela aos pequeninos, àqueles que são desprovidos muitas vezes da sabedoria do mundo. Eu lembro que quando, ainda no seminário, no começo do ministério, fui a uma cidade que existe lá no sertão da Paraíba. Eu conheci um homem chamado Luiz, irmão Luiz. Ele era analfabeto e um grande pregador do Evangelho. Levou centenas, milhares de pessoas a Cristo. Dois grandes pastores da atualidade no Brasil, o pastor Estevão e o pastor Eli Fernandes, foram levados a Cristo pela vida deste homem, completamente analfabeto. Mas conhecia Jesus, tinha autoridade e poder na pregação da palavra. Ele não tinha um conhecimento técnico, mas ele conhecia a Jesus e por isso revelava Jesus àqueles a quem ele pregava. Jesus é quem revela o Pai. Jesus não é apenas o Filho de Deus ou um Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus.
Ele é quem revela o Pai a nós, Ele é da mesma essência do Pai, Ele é co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Ele e o Pai são um, Ele é Deus de Deus e luz de luz. Se você quer ver como Deus é, se você quer ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude de Deus em relação aos pecadores, eu e você vamos precisar olhar para Jesus. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador que nos concilia com o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Ele. Ele é a porta, nas suas mãos estão as chaves do paraíso. Ele é o pastor, por isso precisamos ouvir e segui-lo. Ele é o médico, necessitamos, portanto, do seu auxílio e da sua cura para nos libertar da praga do pecado. Ele é o pão da vida que alimenta a nossa alma. Ele é a água da vida que sacia a sede da alma. Ele é a luz do mundo, por isso Ele é o único que devemos seguir. Só Ele e mais ninguém. Não há aprendizado, não há conhecimento, não há revelação, não há salvação fora de Jesus. É só nele e mais ninguém. É por isso que Jesus diz: olha, vinde a mim. Se você quer aprender alguma coisa, se ainda há tempo, vá a Jesus. Somente a Jesus e ninguém mais. Porque só Ele pode nos trazer o conhecimento que transforma a nossa vida. Mas esse texto deixa umas lições que eu acho assim tremendas para nós. Primeiro, ele vai dizer que é possível e aconselhável aprender com os erros dos outros. É interessante porque esse texto ele aponta para Betsaida, para Corazim, para Cafarnaum. Mas ele diz, Jesus, que, olha, Sodoma e Gomorra, é possível aprender com os erros dos outros. Alguns insistem, alguns são focados, determinados, aguerridos em querer aprender com os próprios erros. Eles não ficam felizes senão quando eles arrebentam a cara. Eles precisam se destrambelhar completamente para poder aprender alguma coisa. Eles têm todas as opções para aprenderem sem sofrer, mas eles não. Eles querem o sofrimento. Eles querem o juízo, eles querem a condenação, eles querem a dor. Deus está dizendo: olha, vocês podem aprender sem sofrer. Não, para mim não. Eu sou o cara ali, ó, que vou até o fim. Se não for do meu jeito, não serve. Eu tenho que arrebentar a minha cara, porque senão eu não estou feliz. Além disso, ainda tem outros que vão além. Tem aqueles que aprendem com os erros dos outros, e tem aqueles que aprendem o erro dos outros e melhoram o erro dos outros. Quer dizer, eles se destrambelham ainda mais. Eles dão um upgrade ao erro alheio. Eles dão uma melhorada naquilo que os outros fizeram de pior, eles ainda melhoram. Foi exatamente isso que eles fizeram. Estas cidades fizeram aquilo que Sodoma fazia, eles fizeram pior. Mesmo diante de Jesus, mesmo diante da mensagem, mesmo diante dos milagres, mesmo diante da obra de Cristo, eles escolheram o pior. Mas não é essa a realidade que muitas vezes nós vemos no nosso meio, na igreja de Jesus? Pessoas que veem os milagres, escutam a palavra, conhecem a verdade, estão vendo o agir poderoso de Deus, mas continuam escolhendo o pior. Continuam querendo aprender da pior maneira, fazendo as coisas acontecerem da pior maneira. Eu quero dizer a você, é possível e aconselhável aprender com os erros dos outros. Não queira viver uma dor de forma desnecessária ou trazer para a sua vida uma dor desnecessária. Segundo lugar, Deus insiste em ensinar o melhor caminho.
esta mensagem aqui, porque mais do que ninguém Jesus sabe o preço do pecado. Por isso ele insiste em ensinar o melhor caminho. Essa mensagem, ela não está jogando as pessoas no inferno, não, ela está alertando sobre o juízo. Ela não está aqui descartando as pessoas, ela está dizendo, Jesus está falando, olha, ai de ti. Ele está dizendo, que bom, quão bom seria se vocês pudessem abrir os olhos. Não é uma mensagem no sentido de, eu estou lançando vocês no inferno. É uma mensagem que diz, eu estou alertando vocês para não irem ao inferno. Você sabe por que alguém prega o evangelho dominicalmente? Porque as igrejas estão pregando o evangelho continuamente. Porque há mais de 2000 anos a igreja de Jesus insiste em proclamar a palavra de Deus, a verdade do evangelho. Porque Deus está dizendo que Ele sabe o preço do pecado e Ele quer o melhor para você. Ele não quer a sua vida destruída. O desejo de Deus nunca foi o inferno para você, nunca foi uma vida de maldição, nunca foi uma vida de destruição, nunca foi uma vida de ruína. Jamais esteve no projeto de Deus criar ou construir situações de dor e sofrimento para os seres humanos. O que Deus construiu foi o paraíso. O que os homens fizeram foi desobedecer a Deus e transformar aquilo num lugar de dor e sofrimento. Deus continua falando porque Ele quer o melhor para você. Eu tenho certeza que hoje Deus está dando você a oportunidade de ouvir essa mensagem para que você não seja destruído, para que você não leve a sua vida ao sofrimento, à dor e à amargura, para que você não acrescente à sua vida mais mágoas, mais desilusões, mais decepções, mais feridas. Deus está dizendo para você, olha, eu sei o preço do pecado, eu paguei. Eu sei a dor que ele causa. Não queira escolher esta vida. Terceiro lugar, eu quero lembrar a você que você é o único responsável pelas consequências das suas escolhas. Você é o único responsável. Ah, pastor, eu fui criado num ambiente assim, a minha família era assado. O que Jesus está dizendo é, a responsabilidade é sua. Não há pecado que os filhos vão pagar por causa dos pais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Os seus pecados você vai pagar, ou você vai dar conta deles a Deus. E aí, eu queria deixar para você esta opção. Você pode aprender. Hoje é tempo de aprender. Você pode fazer a escolha da mudança. Você não precisa ser destruído com Betsaida, nem Corazim, Cafarnaum. Você não precisa ser destruído ou conduzir a sua vida para o inferno e para a ruína. Você pode escolher. Você tem a oportunidade de dizer, olha, Senhor, eu não quero ruína e destruição para a minha vida. E sabe como você faz isso? Quando você humildemente escolhe Jesus. É quando você diz, Senhor, estou aqui. Eu escutei o teu chamado. Eu escutei quando o Senhor disse, vinde a mim. Tomai sobre vós. Aprendei de mim. E sabe, estes verbos, eles são imperativos. São ordens expressas e diretas a serem seguidas. Você precisa de paz, você precisa de salvação, você precisa de libertação, você precisa de transformação, você precisa de uma nova experiência de vida. Eu quero dizer a você, talvez, você não tenha nem mesmo 30 dias de vida. Por isso, agora
é o momento de se aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar. Como eu faço isso? Vá a Jesus. Eu não estou sugerindo que você faça um acordo religioso ou faça um compromisso denominacional ou você assuma um credo qualquer. Vá a Jesus. Como é simples o Evangelho. Jesus diz, vinde a mim. Quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Não, mas eu tenho umas coisas para resolver na minha vida. Não, não precisa. Não se preocupe com isso que eu dou jeito. Eu tenho poder e autoridade para dar jeito. Vinde a mim. Do jeito que você está, sobrecarregado, pesado, vem a mim que eu resolvo. Eu dou o jeito que você precisa. Jesus hoje quer nos ensinar muitas coisas. Ele é o mestre sobre tudo e sobre todos. O conhecimento todo está com Ele, porque Deus lhe deu todas as coisas. Só basta você ter a humildade de querer aprender dEle. Vá até Ele, humildemente, e receba daquilo que Ele tem para você. Nesta noite eu queria dizer a você, olha, é tempo ainda. A vida, há tempo de aprender. Enquanto houver vida, existe possibilidade e oportunidade de aprender. Você tem a oportunidade de aprender agora, hoje. Basta que você diga sim para Jesus. Faça isso agora, humildemente. Declare-se agora diante do Senhor, incapaz, incompetente, completamente falido, moral, espiritual, quem sabe até financeira, familiar. Você está completamente falido, mas eu quero dizer a você, vá a Jesus como você está. E a Bíblia diz que você encontrará descanso para a sua alma. Vá a Jesus agora. Você quer isso? É isso que almeja o seu coração? É isso que você deseja? Eu quero te convidar a orar, a dizer isso a Jesus, a reconhecer isso diante dele, através de uma oração. A dizer, olha Deus, eu preciso sim, eu necessito sim disso. Vamos juntos então à presença de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa, baixar a sua fronte. Quero te convidar a buscar a presença de Deus confiantemente, através da oração. Vamos ao Senhor nesse momento. Deus amado e bendito, nós estamos diante de Ti. Deus, a vida prova-nos a cada dia que somos completamente incapazes de controlar, dirigir e governar a nossa existência nesse mundo. Deus, precisamos de Ti. Deus, quebranta-nos ao ponto de reconhecer que a nossa necessidade, ela é total e completa de Ti, Deus. Não há um só momento, uma só circunstância, uma só decisão, uma só escolha, que não tenhamos a necessidade da Tua orientação e do Teu ensino. Por isso, Deus, nós estamos aqui para aprender de Ti. Sabemos que não há outro meio de aprendermos, Senhor, se não for através de Jesus, se não for através do Senhor, se o Senhor não estiver nos conduzindo e nos guiando. Ó Deus, não há como viver o cristianismo sem que a gente reconheça que nada somos sem o Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, a nossa insignificância, declarando, Senhor, como Teu servo no passado, que não passamos de pó, que a nossa vida não passa de um sopro. Por isso, Deus, nós necessitamos do Senhor. Venha, ó Pai, ao nosso encontro nesta hora. Abre, Senhor, a nossa mente e coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, não nos deixes terminar este dia do mesmo modo como iniciamos, mas que seja este, Senhor, um dia de alívio, de descanso, de libertação e transformação. Seja esse, Pai, um dia onde nós teremos a oportunidade de ver vidas se rendendo aos Teus pés e declarando que Tu és Senhor das suas vidas.
Ó Deus, nós queremos que este dia seja um dia onde pessoas estejam recebendo da oportunidade de ter os seus nomes escritos no livro da vida. Seja este o dia, ó Pai, de transformação, de mudança, de arrependimento. Seja este um dia, Senhor, de lançar fora todo o mal, todo o pecado, toda desobediência, todo sentimento, ó Deus, de culpa, de erro, e assumir diante de Ti, ó Pai, que necessitamos tão somente de Jesus. E que este dia, Pai, seja um dia de graça, graça abundante, para que onde de forma absurdamente volumosa existiu o pecado, venha de forma sobre-humana, sobrenatural, de forma supraabundante, Deus, a Tua graça. Para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e clamamos a Ti. Amém. Eu gostaria muito de poder orar com você, de poder falar com você. Eu gostaria muito de poder ter neste momento, porque eu entendo que todas as vezes que a gente ouve a palavra, naquele momento é o momento de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Mas nós, por motivos de força maior, estamos distantes, não temos esta proximidade, não temos como conversar sobre aquilo que você acabou de ouvir. Mas eu gostaria de pedir a você que aí no chat você pudesse colocar o seu nome, quem sabe um telefone para entrarmos em contato. Quem sabe você não queira colocar o telefone, mas coloque o seu nome e a sua decisão. Escreva aí, olha, eu estou tomando a decisão de mudar de vida, de me arrepender, de voltar para o Senhor, de entregar a minha vida a Jesus. Um pedido de oração que você tenha, alguma necessidade que você queira apresentar ao Senhor e quer que nós estejamos orando por você. Eu quero te convidar aí no chat você colocar isso. Você vai ter também outros meios para entrar em contato conosco como igreja. Você pode vir aqui, nós temos aos domingos pela manhã, às 10h30 da manhã, o nosso culto presencial. Você pode estar conosco também. Então eu quero te convidar a participar desse momento com a gente, através do chat, colocando ali aquilo que Deus falou ao seu coração, as suas decisões, as suas escolhas, os seus pedidos, os seus medos, os seus anseios, para que juntos estejamos caminhando naquilo que é a jornada da vida cristã, que muitas vezes é difícil, mas é extremamente prazerosa. Quero te convidar a entrar em contato conosco para que a gente possa continuar esse tempo de jornada, de caminhada com Cristo. Quero deixar para você também alguns avisos, algumas notícias da vida da igreja, alguns informes da vida da igreja. Em primeiro lugar, quero lembrá-lo que durante a semana nós continuamos de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, com a nossa live de oração e estudo da palavra, também meditando sobre o tema desses 30 dias e um mês para viver. Quero te convidar a participar da nossa sala de oração, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no Zoom. Você vai encontrar ali o link para participar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja, você pode encontrar, ou se você quiser, pode mandar o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa passar a você o link através do chat, a gente vai entrar em contato com você. Quero também te informar que nós estamos com nossas quartas-feiras à noite realizando o programa Celebrando a Recuperação no canal do YouTube, sempre às 19h30 no canal do YouTube da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você encontrará ali uma palestra que serve para aquilo que nós chamamos de discipulado saudável, uma forma de seguir a Cristo de maneira saudável. E às sextas-feiras nós temos o nosso culto de oração e estudo da palavra, que é dirigido pelo pastor Estevão e pela Bianca, também através do canal do YouTube, às 19h30. Aos domingos, às 9h, nós temos a transmissão da nossa EBD no canal do YouTube, e também já temos algumas salas presenciais. E às 10h30 o nosso culto presencial e também online, e à noite apenas o nosso culto online, por enquanto. Quero te convidar também para o próximo sábado, dia 9, a partir das 10h da manhã. Nós estamos lembrando aquelas crianças que fazem parte da igreja. Nós teremos um dia especial para você
criança, começando às 10 e terminando às 16 horas. E tem 50 vagas. Às 17 horas. Perdão, das 10 às 17 horas. E eu quero lembrar que estes que estarão participando, as crianças, precisam fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez, este é um evento, infelizmente, pela questão de espaço e pelas questões que têm a ver com a pandemia, nós precisamos dessa limitação de pessoas. Então, por favor, não deixe de entrar em contato com a igreja para que você esteja fazendo assim a sua inscrição, a inscrição da sua criança, para que ela possa participar deste dia de festa, de alegria e também de proclamação do Evangelho de Jesus. Então, próximo sábado, dia 9, das 10 às 17 horas. Tá bem? Igreja, esta semana, dia 5, nós temos a Silvia Almeida Vieira, dia 6, Sheila Rosa da Silva, da congregação, também Eliseu Davi Rodrigues de Souza, e dia 8, momento de culto, de celebração, quero te convidar a fazer isso alegremente. Quem sabe aí na sua casa você pode até ficar de pé, louvar ao Senhor com toda a força do seu ser. Eu quero que você termine este momento de culto, esta celebração dominical, e comece a semana com esta esperança e com esta certeza daquilo que é a vida vitoriosa que Jesus nos presenteou. Louvemos alegremente ao nosso Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo.
tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas